Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, eu quero cumprimentar a todos vocês com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo deste segundo trimestre de 2021. No próximo domingo, trataremos sobre os dons de elocução na lição de número 5 deste trimestre, que está tratando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós queremos agradecer a Deus porque tem nos dado a sua graça para nós estarmos sempre aqui trazendo para vocês esse conteúdo. E queremos agradecer a vocês que durante esta última semana esteve aqui conosco assistindo a nossas aulas e também acessou e se inscreveu no nosso canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te pedir que você faça a sua inscrição, que você ative o sininho para receber as notificações e que você também, se desejar, deixe um comentário. Nós teremos o prazer de responder o seu comentário. Nós procuramos sempre responder aos comentários que são feitos em nossos vídeos. E eu quero dizer para você que isso é muito importante para nós, porque cada vez que você faz um comentário, cada vez que você deixa um like, isso faz com que o nosso vídeo seja mais visto e nós alcançamos ainda mais pessoas com este ensino que para nós tem sido precioso e acredito que para todos vocês tem sido também. E por que não estender esta informação, este conteúdo para outros irmãos e irmãs que podem, assim, utilizá-los em suas respectivas aulas, em suas respectivas classes, e assim possa transmitir um conteúdo adicional e também ter mais conteúdo para poder discutir com seus alunos a lição e fazer com que a aula seja bem mais proveitosa. Antes de começar a nossa aula, nós queremos fazer uma breve oração ao nosso Deus, porque já é o nosso hábito fazer isso, porque nós acreditamos que tudo que se refere ao reino de Deus e principalmente à sua palavra, nós dependemos da inspiração e da direção do Espírito Santo. E por isso, ore comigo, por favor, neste momento. Pai querido, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade rica que temos de mais uma vez transmitir neste canal esta lição para os teus filhos. Que o teu Espírito aqui nos inspire e nos direcione naquilo que iremos falar. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu recomendo a você, meu querido professor, se você puder, tenha em suas mãos agora a revista Escola Dominical, tenha nas suas mãos alguns exemplares da Palavra de Deus. Nós recomendamos sempre que você tenha nas mãos pelo menos 2 ou 3 exemplares da Palavra de Deus em versões diferentes, para que você possa, assim, comparar os textos sagrados e possa ter um aprendizado melhor do assunto que nós tratamos aqui durante a nossa aula. Quem sabe você está aí no seu carro ou está numa condução e não pode ter a sua Bíblia em mãos, não tem problema, você ouve a nossa lição e quando chegar em casa, confira, observe, anote, faça as suas devidas anotações, tenha em suas mãos uma canetinha e faça as suas anotações para que você possa ter subsídio para poder desenvolver bem a sua aula no próximo domingo. Vamos então apresentar a nossa lição. Nossa lição tem como texto áudio o texto que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, os versículos 2 e 3, que dizem assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Repetindo, porque o que fala em língua desconhecida ou línguas estranhas, você pode ver em outras versões assim, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3. Vamos, portanto, à nossa verdade prática. Diz assim a nossa revista: os dons de profecia de variedades, está na nossa revista Variedades,
mas nós observando o texto sagrado, encontramos que o correto é variedade de línguas. Variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Vamos então à leitura bíblica em classe. Se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 10 a 12 e capítulo 14, versículo 26 a 32. Vamos, portanto, à leitura. Diz assim o texto sagrado: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Prosseguindo, 1 Coríntios capítulo 14, 26 a 32. Vamos à leitura. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vamos então, amados irmãos, para o objetivo geral da nossa lição. Qual é? Apresentar os dons de elocução. Eu deixo para você aqui nesta tela o que significa a palavra elocução. Elocução significa enunciar o pensamento por palavras. Por isso esses dons também são chamados de dons da fala. Por isso esses dons são chamados de dons de expressão. É o que nós vamos observar durante esta lição. Os objetivos específicos são estes. Primeiro, expor biblicamente o dom de profecia. Segundo, explicar o dom de variedade de línguas. Terceiro e último, examinar o dom de interpretação de línguas. Vamos então, por que é importante destacar essa tela antes da nossa introdução? Primeiro, para que você entenda como chegamos até aqui. Já falamos sobre 2 categorias e falamos sobre cada uma delas, sobre cada um desses dons. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos, o dom da fé, os dons de curar, operação de maravilhas. E agora falaremos sobre a terceira e última categoria, que é dons de elocução. Quais são os dons que estão nesta categoria? Profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. E como temos apresentado nas aulas anteriores, cada categoria tem um dom que é considerado o dom principal. Nesta categoria, o dom que é considerado o principal é o dom da profecia. A profecia, ela acaba transmitindo diretamente a mensagem de Deus, sem precisar de interpretação, porque a profecia ela já é falada na língua conhecida daqueles que estão na igreja, daqueles que estão ouvindo. Enquanto havendo variedade de línguas, é necessário que haja interpretação das línguas. Por isso, a profecia é considerado o dom principal nesta categoria de dons. Vamos então apresentar características
dessa categoria de dons. Temos apresentado nas lições anteriores sobre características dos dons de revelação, características dos dons de poder, e agora vamos apresentar as características destes dons, que são os dons de elocução. Quais são as características, segundo Ralph Higgs, desta categoria de dons? Primeiro, são dons que comunicam as emoções de Deus. Isso, irmãos, é importantíssimo. Por quê? Porque nós veremos que, primeiro, os dons de revelação expressam seus pensamentos e conhecimentos. Quando a palavra de sabedoria, quando a palavra do conhecimento e discernimento de espíritos em evidência, nós temos o quê? O pensamento e o conhecimento de Deus a respeito de algum fato, a respeito de algo que esteja acontecendo, a respeito de alguma circunstância, a respeito de algum procedimento. Então vem o pensamento e o conhecimento de Deus, com uma palavra de sabedoria, com a palavra de conhecimento, ou com o discernimento mostrando qual espírito está realmente em evidência naquele momento. Quando nós temos os dons de poder, nós vemos que os dons de poder expressam o poder de Deus e a autoridade de Deus sobre as enfermidades, curando, sobre a natureza, fazendo com que o mar se aquiete, fazendo com que o mar se abra, fazendo com que desça fogo do céu. Os milagres são o quê? Expressões do poder e da autoridade de Deus. Ao passo que os dons de elocução, são os dons que comunicam os sentimentos do coração de Deus. Não é em vão, eu deixei para você essa observação, que quando um profeta de Deus se levanta na igreja, há um grande temor na igreja. O que se pensa quando um profeta se levanta e vai começar a profetizar? Pensamos logo, Deus irá falar no meio do seu povo. E quando Deus fala, ele expressa aquilo que lhe agrada. Quando Deus fala, ele expressa aquilo que ele reprova. Quando Deus fala, ele mostra aquilo que ele está realmente sentindo a respeito da sua igreja, a respeito do comportamento do servo do Senhor, da serva do Senhor. Quando Deus fala na igreja, ele expressa o seu sentimento, as suas emoções. Por isso, há tanto temor na igreja quando se levanta um profeta de Deus, reconhecido como autoridade de Deus, que traz para a sua igreja uma palavra vinda diretamente de Deus. Prosseguindo, vamos então à introdução que está na nossa revista, e eu trago alguns destaques, como sempre, e vamos assim comentar esta lição maravilhosa. Primeiro, vamos ler o que está na tela e, se acharmos necessário, vamos fazendo os comentários. A lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução. São manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Os propósitos destes dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Eu acrescento o seguinte, meus amados irmãos. Segundo Meyer Pirman, autor do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, são aqueles, ou são os dons que concedem poder para falar sobrenaturalmente. Meyer Pirman diz que os dons de revelação são aqueles que nos capacitam, que nos dão poder para saber sobrenaturalmente. Os dons de poder são aqueles que nos capacitam a agir sobrenaturalmente. Já os dons de elocução são aqueles que nos capacitam, a falar sobrenaturalmente. Por isso, eu destaco aqui e acrescento essa informação para que você possa distinguir entre um e outro na visão de Meyer Pirman, ou seja, entre uma e outra categoria, conforme nós apresentamos aqui anteriormente. Então, se você quiser memorizar mais ainda, podemos trazer esta tela e dizer para você: dons de revelação nos permitem saber sobrenaturalmente.
Dons de poder nos permitem agir sobrenaturalmente. E dons de elocução nos dão condições e poder de falarmos sobrenaturalmente. Vamos então prosseguir. Vamos, portanto, ao primeiro dom, classificado como dons de elocução, o dom de profecia. Meus amados irmãos, a pergunta deste primeiro item, do primeiro tópico é: o que é o dom de profecia? Nós precisamos alertar os irmãos que nós não vamos falar aqui de profecia em toda a Bíblia, porque a Bíblia é o livro de profecias. Na Bíblia nós temos profecias desde o Gênesis até o Apocalipse. Então não vamos falar aqui dos grandes profetas do Antigo Testamento. Não, teríamos aqui Daniel, Jeremias, Ezequiel. Nós queremos nos deter no dom de profecia. Nós queremos nos deter naquilo que o apóstolo Paulo nos trouxe em 1 Coríntios capítulo 12. Portanto, quando falamos de profetas, logo lembramos de Moisés. E alguns chegam a dizer: Moisés foi o primeiro grande profeta. Mas se você observar na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 20, versículo 7, até mesmo Abraão foi chamado de profeta. Então, em toda a Bíblia, nós temos profetas e profecias, profetas verdadeiros, profetas falsos. E ela se encerra com uma grande profecia que é o livro de Apocalipse. Precisamos então nos conter aqui e falar apenas do dom de profecia. Vamos lá. O que é o dom de profecia? Segundo o Novo Testamento, ou dito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. É uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito. É uma mensagem que vem de Deus em um momento de adoração, em um momento de oração. É uma mensagem que tem como objetivo edificar, exortar ou consolar. Profecia não é desejar uma bênção a uma pessoa. Profetizar é transmitir uma mensagem que não é tua, uma mensagem que vem de Deus. Se você é profeta de Deus, você traz uma palavra que vem de Deus. Você é um porta-voz das mensagens vinda de Deus. A falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas favorece ao uso incorreto deste dom. Infelizmente, nós temos muitos e sérios problemas em relação às profecias na igreja. Crentes e igrejas locais sofrem com as falsas profecias. Há muitos crentes decepcionados, há muitos crentes entristecidos, há muitas igrejas falidas porque confiaram em profecias que não vieram de Deus e destruíram casamento, e destruíram relacionamento, profecias que destruíram grandes amizades, amizade de muitos anos. Tomemos cuidado, irmãos. Vamos ver o que a Bíblia orienta-nos. Diz a Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, que nós não devemos desprezar as profecias. Mas o versículo seguinte, eu deixei para você aqui na tela, diz que nós temos que examinar tudo e reter apenas aquilo que é bem. Ou examinai tudo, retende o bem. Portanto, não devemos desprezar as profecias, mas verificar o que está por detrás da mensagem, a sua origem. Se é de inspiração divina, se é de inspiração humana, porque o homem pode profetizar da carne, ou se é de inspiração maligna. O próprio inimigo de nossas almas pode inserir na mente de alguém uma mensagem dele que venha destruir famílias, que venha destruir igrejas. Por isso nós temos que ter cuidado. Eu deixo para os irmãos essa observação. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Paulo, quando orientou aos coríntios, nós vamos ver daqui a pouco essa recomendação novamente, ele disse: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Irmãos, às vezes os profetas amedrontam as pessoas na igreja, dizendo que ele não pode duvidar daquilo que ele está profetizando. Não ponha em dúvida não, senão eu vou cobrar de ti, como se fosse o próprio Deus falando. Mas isso não é bíblico. Pelo contrário, o que é bíblico é julgarmos as profecias. E preste atenção,
é julgar a profecia e não o profeta, porque Deus pode usar a qualquer um. Então você deve julgar as profecias segundo a Bíblia. Prosseguindo, item número 2 do primeiro tópico, a relevância do dom de profecia. Eu trouxe para você este versículo que está em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. A parte A do versículo diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Realmente, irmãos, quando falta a mensagem vinda de Deus, quando falta a mensagem inspirada por Deus, quando a falta da transmissão dos anseios de Deus para o seu povo, das emoções de Deus para o seu povo, como nós falamos aqui anteriormente, o povo se corrompe, o povo se perde, o povo se envereda por caminhos tortuosos. Então, a profecia é de suma importância na igreja, e eu vou mostrar para você de várias formas isso neste tópico. Primeiro, Paulo incentivou a busca do dom de profecia, porém, preste atenção no que diz a palavra do Senhor, isso devia ser feito decentemente e com ordem. Em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 1, Paulo escreveu o seguinte: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. É um estímulo à busca desse dom. Porém, no versículo 40 deste mesmo capítulo, nós temos o quê? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. No versículo 26 nós temos o quê? Faça-se tudo para edificação. E no versículo 40 nós temos faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, tudo que é feito na igreja deve ser feito com decência, com ordem e, acima de tudo, para edificação da igreja. Então, resumindo, Paulo incentivou a busca do dom, também que ele fosse exercido na igreja com decência e com ordem. Além disso, deveriam ser julgadas as profecias. E eu acrescento algumas observações e versículos posteriormente. O Antigo e o Novo Testamento mostram ações dos falsos profetas. Por isso, irmãos, que nós devemos ter todo o cuidado. Olha que nós estamos aqui apenas apresentando poucos versículos, porque poderíamos aqui acrescentar, por exemplo, o fato que aconteceu entre Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal tomaram conta de Israel e dominaram o reino, e se levanta Elias e desafia aqueles profetas e mostra que o Deus verdadeiro é Jeová e não Baal. Em Jeremias capítulo 28, versículo 1 a 17, nós vemos mais uma luta, um duelo, podemos chamar assim, entre Jeremias e Ananias, um falso profeta. Jeremias havia profetizado que haveria de ter 70 anos de cativeiro. Ananias, o profeta falso, disse que só haveria 2 anos de cativeiro. E nós vemos que este profeta ele morreu antes de ver a sua própria falsa profecia não se cumprir. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos o surgimento e a manifestação no meio do povo de profetas falsos. Por isso, nós devemos ter muito cuidado. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22, há uma recomendação sobre os falsos profetas no Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 18, versículo 20 a 22. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Versículo 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Já no Novo Testamento nós temos orientações
em Marcos no capítulo 13, versículo 22 a 23, e eu quero ler apenas mais um texto, segundo a carta escrita por Pedro, no capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, temos alerta no Antigo Testamento e temos alerta no Novo Testamento a respeito da ação dos falsos profetas. E temos um alerta do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Apresentamos mais uma vez a relevância da profecia ao observarmos as 3 listas onde temos tipos de dons, presente nos 3 tipos de dons: dons ministeriais, dons de serviço e dons espirituais. Observe que há na lista de dons ministeriais profetas. Observe que na lista de dons de serviço nós temos profecia. Observe que entre os dons espirituais nós temos também profecia. Daí nós vemos a relevância da profecia no meio da igreja. Alguns podem dizer, mas o profeta é só no Antigo Testamento. Não. Observe aí, no Novo Testamento, temos profetas entre os ministérios, temos profetas entre aqueles que exercem dons de serviço e temos profetas entre os que exercem os dons espirituais no meio da igreja. Prosseguindo, o dom de profecia ainda, 3º item, propósitos da profecia. Primeiro, contribuir para a edificação do crente. A revista fala assim, mas eu acrescento, meus amados irmãos, e da igreja. Tanto o crente como a igreja como um todo, ela é edificada através do dom de profecia. Outro item, há líderes e igrejas que são guiados por supostos profetas. Irmãos, isso é um perigo muito grande. Nós temos a profecia por excelência, que é a palavra de Deus. Nós não podemos esperar que um profeta profetize para nós sermos guiados pelos seus ensinos ou pelas suas orientações ou pelas suas revelações. Infelizmente isso acontece ainda em muitas igrejas. Há os que profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir. Alguns dos profetas dos nossos dias, meus amados irmãos, infelizmente, só trazem mensagem de bênção, só trazem mensagem de vitória, só trazem mensagem de chave de emprego, de chave de carro, enquanto Deus está muito mais preocupado em trazer a edificação da igreja, em cobrar da igreja mais santidade, em cobrar da igreja mais temor. E é isso que vemos na sua palavra. Então, irmãos, cuidado. As escrituras sagradas é a profecia por excelência e o manual do líder cristão. O líder cristão não pode ser guiado por profecia. Ele tem que se guiar pela palavra de Deus. E a própria palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos tais falsários. Na nossa revista nós temos aí Jeremias, capítulo 23, versículo 9 a 22, mas eu acrescento aí nesta lição 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E mais um versículo que eu trago como alerta está em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte,
Versículo 20 do capítulo 2 de Apocalipse. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Essa exortação foi dirigida ao pastor da igreja em Tiatira. E alguns chegam a dizer que era a própria esposa do pastor em Tiatira que estava influenciando os irmãos a se desviarem do caminho da verdade. Portanto, meus amados irmãos, vamos ser prudentes e estar atentos para que não sejamos guiados por profecias. As profecias não são para guiar o pastor da igreja, pelo contrário, se nós observarmos na palavra do Senhor, nós vamos ver que os profetas, eles estavam também submissos aos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele deixou uma orientação muito interessante no final deste capítulo, quando ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 14, no versículo de número 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, olha, se alguém aí se diz profeta, deve ser submisso a isto que é o mandamento do Senhor. É comum ouvirmos pessoas que são usadas por Deus ou que se dizem ser usados por Deus dizer, eu não tenho que me submeter a ninguém, quem me manda é o Senhor, quem me dá ordem é o Senhor, eu não sou submisso a ninguém. Cuidado com isso. Os profetas de Deus devem reconhecer as autoridades de Deus instituídas na igreja, principalmente os pastores, os líderes. Cuidado, irmãos, com os profetas insubmissos, porque eles ainda estão por aí, ensinando o povo a se rebelar contra a autoridade da igreja. Tomemos, pois, cuidado com isso. Prosseguindo, vamos ao segundo dom desta categoria de dons de elocução, variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? Nós vamos aqui seguir a orientação de dois estudiosos da Bíblia, Thomas Hoover e Stanley Orton. O que Thomas Hoover diz? Diz que este dom é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Ou seja, quando se fala de variedade de línguas, estamos dizendo que alguém que fala línguas conforme a inspiração do Espírito Santo de Deus, que ele mesmo não entende, mas segundo a Bíblia isso traz edificação para ele. Ora, nós vamos ver daqui a pouco nas telas seguintes que existem tipos diferentes de línguas que são faladas na igreja. Vamos prosseguir agora falando sobre Stanley Orton. O que Stanley Orton traz para nós? Ele diz o seguinte, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são os de menor importância. Tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas ou de variedades de línguas, como nosso comentarista escreveu, mas nós acreditamos que é mais correto falar variedade de línguas, é tão importante quanto os demais. Não há nenhum dom, irmãos, menos importante. O que estava acontecendo em Corinto é que eles estavam supervalorizando o falar em línguas estranhas. Por isso o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 14, para regulamentar o uso dos dons e mostrar a eles que, havendo línguas, deveria ter no meio da igreja a interpretação das línguas. E não havendo isso, cada um deveria falar consigo mesmo e com Deus, edificando-se a si mesmo. Porque quando há línguas e interpretação, há edificação para a igreja. E aí nós entendemos porque o apóstolo Paulo ele se deteve tanto em falar
destes dons e valorizou, pediu aos coríntios, ou orientou aos coríntios para que valorizasse o dom de profecia, porque ele traz edificação para toda a igreja e não o apenas falar em línguas e tantas pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, sem transmitirem uma mensagem. Isto faz com que cada um seja edificado. Mas e a igreja? Precisa também receber edificação através da interpretação destas línguas ou através da profecia, como Paulo orientou. Vamos então prosseguir e mostrar o seguinte, item número 2 do segundo tópico. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Vamos lá. O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, e eu destaco o seguinte, entre parênteses e em verdinho, não havendo interpretação, não edificam ou exortam a igreja. E por último, e vou explicar na próxima tela, é preciso mostrar a diferença entre línguas como sinal, línguas para adoração e línguas como dom ou variedade de línguas. Esta tela nós mostramos numa aula anterior, no trimestre passado, mas nós queremos mostrar para você e explicar porque vale a pena fazer essa distinção para você que está estudando sobre variedade de línguas. Primeiro, quando nós olhamos as línguas no Novo Testamento, nós vemos em primeiro lugar línguas que são faladas no momento em que recebemos o batismo no Espírito Santo. Notem os irmãos que alguns vão falar assim, mas as línguas então que foram faladas no dia de Pentecostes eram línguas que todos que estavam ali conheceram e entenderam o que foi falado. Então, sugere-se que não precisaria da interpretação. Porém, o que nós entendemos é que no dia de Pentecostes aconteceu foi um grande milagre, porque aqueles homens que estavam ali estavam falando em línguas estranhas e as pessoas entendiam em sua própria língua. Por que nós podemos falar isso? Primeiro, porque o texto sagrado fala isso. Em Atos, no capítulo 2, se você observar o texto sagrado, você vai ver o seguinte. Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 2, versículo de número 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. É interessante, eu estava vendo uma observação de um estudioso da Bíblia que ele diz o seguinte, imagina, irmãos, se num momento ali onde estavam os 120 irmãos falando em línguas estranhas, se um estivesse falando japonês, outro russo, outro alemão, outro mandarim, ao mesmo tempo, e aquelas pessoas ouvissem, ia ser também uma confusão. Mas cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então ali eles falavam em línguas estranhas. Mas as pessoas que estavam ali, os estrangeiros, entendiam na sua própria língua. Quando nós olhamos em Atos capítulo 10, versículo 45 a 47, também falaram em línguas estranhas, porém não havia nenhum estrangeiro. Então nós entendemos que a língua estranha como sinal, ela se repetiu mais vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, é bíblico dizer que línguas estranhas vêm como sinal do recebimento do batismo no Espírito Santo, tenha ou não um estrangeiro presente. E é isso que acontece até hoje nas nossas igrejas pentecostais. Segundo, línguas como comunhão pessoal, ou línguas para comunhão pessoal com Deus, numa maneira contínua. Isso está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 a 15, quando fala que aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Ele fala em mistérios. Nós entendemos então, lendo esses versículos, que as línguas podem ser utilizadas para edificação. Olha o que está destacado em amarelinho. Línguas como sinal, línguas para edificação e, por último, línguas que são dadas ou que são faladas na igreja para uma comunicação ao corpo de Cristo e para serem um sinal ao incrédulo. Nós vemos então essas línguas como línguas que trazem mensagem para a igreja. Estas línguas são o quê? A variedade de línguas que necessita da interpretação. Resumindo, as línguas como sinal, elas não têm interpretação. As línguas para edificação é uma língua
pessoal. E as línguas para mensagem, ou seja, dadas para serem faladas na igreja, até mesmo a entonação das línguas é diferente. Irmãos, falar desse tema é muito interessante, mas, por outro lado, é muito difícil nos nossos dias, porque nós estamos vivendo um dia de escassez espiritual. Nós vivemos em dias que muitos de nossos jovens e adolescentes nunca viram uma interpretação de línguas estranhas. Por isso, e por ser algo essencialmente baseado no empirismo ou na experiência, muitas pessoas acham que nós estamos falando de coisas que são utópicas, mas é uma realidade. Quando alguém vai transmitir uma mensagem em língua estranha, esta mensagem em língua, na variedade de línguas, ela é numa entonação diferente daquele que fala em língua estranha quando é batizado no Espírito Santo. A entonação é de quem realmente está transmitindo a mensagem. E aí se levanta um intérprete e transmite aquela mensagem para toda a igreja. Resumindo, nós temos na Bíblia línguas como sinal, línguas para edificação e línguas como mensagem para a igreja. Prosseguindo, vamos falar sobre o terceiro e último item deste segundo tópico, variedade de línguas. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. Os dons não cessaram, irmãos. Nós estamos desde o trimestre passado falando sobre a atualidade dos dons espirituais. Os dons são para nossos dias. Isso está na Bíblia. No dia de Pentecoste, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e, eu coloquei entre parênteses, começaram a falar noutras línguas pelo Espírito. Ou seja, eles começaram, aquilo foi o início, irmãos, e não cessou. Em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar da história, nós podemos dizer aqui foi o ponto final do falar em línguas estranhas. Não podemos. Ah, mas está escrito na Bíblia que havendo línguas cessarão, havendo profecia cessarão. Paulo está fazendo a comparação entre o amor e a manifestação de dons no capítulo 13, 1 Coríntios. E não está dizendo que os dons um dia iriam desaparecer de modo algum. Pedro disse que essa promessa dizia respeito a nós, a nossos filhos e a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamasse. Então nós estamos incluídos nessa promessa. E por último, é um dom tão útil à vida espiritual do crente em nossos dias quanto o foi nos dias da igreja primitiva. Eu quero justificar essa frase dizendo o seguinte: quantas vezes nós ouvimos línguas estranhas na igreja e nós não ouvimos a interpretação? É sinal que nós podemos estar perdendo, irmãos, mensagens poderosas vindas de Deus através da variedade de línguas. Devemos, pois, buscar o dom de variedade de línguas e também o dom da interpretação das línguas. Vamos definir esse dom? Thomas Ruvel diz que é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, no próprio vocabulário ou na própria língua dos presentes aquilo que foi pronunciado em línguas ou em uma língua estranha. Então, preste atenção, irmãos, que nós vamos falar daqui a pouquinho que isso é interpretação e não tradução. Daqui a pouquinho nós falaremos sobre isso. Certa desordem no culto em Corinto levou Paulo a advertir. Qual foi a advertência do apóstolo Paulo? E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Irmãos, é preciso observarmos o que diz a palavra de Deus. Nós não podemos, não devemos falar em língua estranha o tempo todo, desrespeitando a ordem do culto. Às vezes o pregador está pregando e a pessoa, ele fala em língua estranha e quase a sua voz suplanta a voz do pregador.
atrapalhando a mensagem que está sendo transmitida. Isto é desordem. Então nós precisamos saber nos conter. Você pode ser edificado a si mesmo falando línguas estranhas, mas se você não tem alguém que interprete, procure se conter e falar consigo mesmo e com Deus, porque isso faz com que o culto transcorra sem nenhum problema e sem desordem. Vamos lá. O propósito deste dom, segundo Meir Pirman. Primeiro, o propósito desse dom é tornar inteligíveis as expressões do êxtase expiradas pelo Espírito Santo que se pronunciarem em língua desconhecida. Não é uma tradução termo por termo. Alguém pode pensar assim, mas o irmão está falando em língua estranha, e o outro está traduzindo. Não está traduzindo, ele está interpretando. É diferente? Ele está falando em línguas desconhecidas. E através daquelas línguas, o Espírito Santo está trazendo uma mensagem para a igreja. É uma operação puramente espiritual, irmão. Ninguém vai escrever o que está sendo falado em línguas para poder traduzir ou procurar numa língua qualquer do mundo o que significa aquela palavra. Não. É uma manifestação espiritual, sobrenatural. Outro item. A interpretação ela é inspirada, estática e espontânea. Não é algo racional, é algo espiritual, que vem da inspiração. Assim como a variedade de línguas é inspirada, assim também a interpretação de língua é inspirada. Diz o item seguinte, assim como falar em línguas não é concebido na mente, da mesma maneira a interpretação emana do espírito, antes do que do intelecto do homem. Naquele momento, aquelas duas pessoas elas estão cheias do Espírito Santo, elas estão movidas pelo Espírito Santo, elas estão repletas do Espírito Santo, uma transmitindo a mensagem em línguas e a outra interpretando aquela mensagem. As línguas em conjunto com a interpretação têm o mesmo valor da profecia, isso nós dissemos lá no início da aula, são trechos tirados do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meir Pirman. Prosseguindo, item 2 do terceiro tópico. A diferença entre o dom de interpretação e o da profecia. Vamos lá? Temos aí 2 tópicos para transmitir para você. Primeiro, o dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então, irmãos, por isso o apóstolo Paulo ele recomendou a buscar o dom e o dom de profecia. E por isso nós temos em nossos dias muitas pessoas que profetizam, mas não temos em nossas igrejas muitas pessoas que interpretem, porque a profecia ela é realmente superior ao exercício desses 2 dons, porque para o exercício desses dons nós precisamos de 2 pessoas. Já a profecia ela requer apenas de alguém que receba a mensagem de Deus e a transmita. E essa mensagem, irmãos, ela pode vir das formas mais variadas possíveis. Às vezes a pessoa acha que a profecia tem que terminar com uma frase só, e aí a gente sabe. As pessoas, tem uns que criaram na mente que toda profecia tem que terminar com a graça, minha paz te basta. Isso não é bíblico, meus amados irmãos. A profecia tem que vir no meio de línguas estranhas. Isso também não é bíblico. A mensagem pode vir diretamente na mente, no coração daquele que está no Espírito. Então, Deus opera de forma multiforme. E o que é mais importante é sabermos que aquela profecia tem respaldo bíblico, que aquela profecia ela é uma mensagem não que dá direcionamento para casar com um ou separar do outro. Não, irmãos. Quando você ouvir mensagem assim, você pode descartar que essa profecia não é de Deus. A profecia, ela sempre vem para nos alertar,
ela sempre vem para nos instruir no sentido de termos uma vida de retidão diante de Deus, e normalmente as profecias sempre nos alertam a respeito da vinda de Jesus, do nosso preparo para nós estarmos muito em breve com o Senhor. Vamos à nossa conclusão? Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Amém. Eu termino esta aula convidando você para a próxima aula, quando falaremos sobre os ministérios, iniciaremos as aulas sobre os ministérios. E o primeiro ministério a ser estudado é o ministério de apóstolo, na lição de número 6. Eu quero terminar esta aula agradecendo a você que esteve conosco mais uma vez aqui, você que já assiste a nossos vídeos, e você que assistiu hoje pela primeira vez, não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, que para nós, repito, é de suma importância. Deixo aqui um abraço para toda a minha família, que são a minha base, a irmã Leila, o Elias e a Letícia, meus 2 filhos. E aqui deixo um abraço para o meu pastor, o pastor Samuel da Silva. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, que Deus te dê uma aula maravilhosa no próximo domingo. E querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana com a lição de número 6. Vamos então pedir a Deus que nos abençoe durante esta semana e que nos livre desta pandemia terrível que está assolando o nosso Brasil. Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Um grande abraço, fique com Deus. Amém.